berraco, malandro, né? Tenebroso. Nossa, que é isso? Você tá fazendo remix aí? É DJ? Tô limpando a tela do meu computador, que agora eu vi que tá um lixo. Tá. Cara. Não, pensei que alguém tava fazendo... né? Né? Uma hora você tá vendo alguém sendo atacado, você fala, pô, caramba, o pessoal que tava assistindo lá realmente foi atacado. Não, é no filme que eles estão vendo. Ele quis ir pelo Brasil pegando experiências de escolas diferentes. Muita gente fala, da escola podia ser assim, podia ser assado. Aí qual foi a ideia dele? Vamos ver o que o pessoal tá fazendo e registrar isso no documentário. E por consequência, as mulheres começaram a ingressar de novo no mercado de trabalho e não saíram mais. Então a mulher começou a se ter voz ativa de novo na sociedade inglesa a partir dessa greve. Eu acho isso muito encantador, né, num filme. Ele consiga ter essas duas coisas. Ele diverte, mantém o interesse da gente pelo lado aventuresco e também essa discussão do lado humano, né, e social. Isso é uma coisa que é maravilhosa. Além de cinematograficamente ser um desbunde, né. Você está escutando o Masmorrecast. I usually played these roles where I was represented the dark side. I was always a predatory bitch goddess in all of these movies, and with all kinds of unspeakable elements of necrophilia and rising from the dead and perpetuating curses. But then what is life without a dark side? What do you have? You've got Switzerland, you've got Heidi, you know. Hopefully Heidi's got a dark side. What have you got, the cuckoo clock? I mean, please, you know. So drama, the driving force of drama is the dark side. Olá, ouvinte! Cá estamos nós novamente no nosso mês do horror. E dessa vez nós vamos falar aqui de 2 atores essenciais para você que gosta do gênero, que gosta muito de acompanhar bons filmes, além de tudo, para além do gênero, né? Hoje falaremos aqui no nosso programa, no nosso especial, falaremos sobre Barbara Steele e também sobre o querido Peter Cushing. E para isso eu trouxe aqui os meus amigos, a querida Monique, que é lá do Mulheres no Horror. Tudo bem, Monique? Tudo, e você, Angélica? Tudo tranquilo? Muito horror? Sexta-feira chuvosa. Obrigada por participar novamente conosco, viu, Monique? Obrigada eu. E também o querido Rodrigo, que é lá do Reminiscências de um Lorde Velho. Tudo bem, Rodrigo? Beleza? Tudo bom, Angélica? Certinho. Estamos de volta. Estamos de volta. E aí, para início aqui do nosso programa, a gente começa a falar um pouco, então, sobre ela, Barbara Steele, né? Porque sim, que eu gosto. Brincadeira, pode ser o Peter Cushing também. Mas eu gosto muito da Barbara Steele. E, a princípio, aqui só para que eu saiba, mais ou menos onde é que eu estou pisando, vocês têm conhecimento, assim, do cinema que a Barbara Steele produziu e tal? Se tiver acesso... São os curiosos, assim, gostam da mulher, que tá aí, né, vivaça, né? Aleluia, tá ainda aí com a gente ainda. Sim. Não, mas assim, qual que é o envolvimento de vocês com o cinema da Barbara Steele, né? Com o seu trabalho, dela como uma representante, né? Porque a gente escolheu a dedo aqui, a gente pegou não apenas os caras, mas pegamos as minas, né? Uma ótima escolha, por sinal, né? Exatamente, não, eu acho até, inclusive, não sei se vocês concordam, que ela tem uma coisa fundamental, assim, na carreira dela, que ela não é as personagens que ela interpreta não são aquelas vítimas, sabe? Aquelas mulheres que precisam ser socorridas. Ela, ao mesmo tempo que ela é uma vítima, às vezes ela também é uma predadora, né? Ela não é a Scream Queen, né? Ela não tá lá pra ser salva. Ela tá lá normalmente pra ser aquela de quem as pessoas precisam se salvar, né? Exatamente. Inclusive a própria, né, a Barbara Steele, ela dando as entrevistas por aí, que eu já vi algumas entrevistas dela, ela fala que ela sempre gostou de fazer esse papel
da mulher predatória, entendeu? Desses sentimentos negros, né? Das relações e tal. O que os homens podem sofrer com mulheres quando eles também as maltratam, né? E tal, dentro das relações. Porque ela tem personagens assustadoras e maravilhosas, né? Só do Black Sunday, então, né? Nossa, sim, e ela tem essa carinha de demoníaca. Ela tem um olhar, assim, meio maléfico, sensacional. Ela tem o conjunto de olhos mais sensacional que eu já botei a minha vista no cinema. Eu nunca vi um par de olhos assim tão profundos, né? Hipnotizantes e realmente que dá medo, né? Ao mesmo tempo você não sabe se ela vai te beijar ou se ela vai te morder, né? Isso é maravilhoso. É um olhar profundo, né? Ela parece que ela tá olhando dentro do seu íntimo. Eu acho ela sensacional. E eu não vi todos os filmes dela. Eu não assisti todos. Eu não assisti aquele O Horrível Segredo do Dr. Hitchcock. Tu não assistiu esse? Cara, esse foi foda. Esse eu não vi ainda. Eu ia ver hoje, mas eu tô meio zoado, tô meio doente. Eu acabei tomando um monte de medicação ontem, eu já tô meio dormindo. Tu tem que ver aqueles filmes meio psicodélicos dela, então, aquele lá dos anos 60 lá. A maldição do altar escarlate, né? Não, esse filme. Que é psicodélico, né? Tu fala, já vai, lisérgico, né? Então... O pessoal fala que é um dos piores dela, porque ela é uma bruxa verde. Eu falo, esse filme é sensacional. Cara, é a melhor imagem que eu já vi, porque a imagem é muito foda. Meu, que o poder dessa criatura olhando de cima com 2 chifres enormes, né? Pintada de verde com aquele olhar mau, né? Isso é maravilhoso. É ótimo, nossa. Qualquer coisa. Não, e é curioso porque esse filme, tipo, alguns falam que é o pior filme que ela fez, ou que o filme é péssimo. Depende, né? Depende do que você chama de ruim ou de bom. Eu acho aquilo tudo maravilhoso. Olha, eu também, gente. Eu sei que a gente tá falando assim meio jogado, mas, cara, a Maldição do Trono Escarlate, porra, tem o Boris Karloff também, tem o Christopher Lee, cara, tem meio o Dream Team, né, do horror, cara. E é um filme super divertido, até pra gente lembrar que o gênero também tá aí pra nos divertir. Sim. Tem até uma curiosidade que isso me fez lembrar, pensando de... Eu não sei se você pensou nisso quando você escolheu especificamente a gente fazer o podcast a Bárbara e o Cushing, né, Angélica? Mas tem 2 coincidências assim interessantes. Tipo, Christopher Lee chegou a fazer filme junto com a Bárbara. Ela também chegou a fazer com o Vincent Price. Christopher Lee e Peter Cushing viviam trabalhando juntos. Peter Cushing trabalhou com o Vincent Price também. Os únicos que jamais trabalharam juntos no mesmo filme foi justamente o Peter Cushing e a Bárbara. Pois é, né, cara? Que perda, e a gente acabou né? Juntando eles aqui. Cara, a gente junta os 2 aqui, sei lá, porque pra mim são atores fundamentais, né? Ela porque ela é um nome grande, né? A escolha dela, ela entrou aqui na nossa seleção, porque ela é um nome grande também dentro do gênero, né? Mas a Barbara Steele, ela também tem um nome forte, ela tem uma personalidade forte. Ela, pra mim, ela representa no cinema, né? Até porque ela é uma mulher de atitude, né? Ela representa uma força, entendeu? Que eu gosto de ver nas atrizes. Até porque as atrizes, elas sempre foram muito... Como é que eu posso explicar? Ou você dança na nossa cartilha, né? Ou você vai ser demitido. E ela não se subjuga, né? Não foi você que comentou comigo uma história maravilhosa dela, da treta dela, que eu fiquei lendo depois isso aí, quando ela foi fazer um filme com Elvis Presley? Maravilhoso. Eu acho que eu comentei, acho que eu cheguei a comentar pra você. Eu tava comentando com a Monique agora, durante a tarde, né? Que ela iria fazer o filme, ela ia ser uma das Elvisettes, né? Sei lá como é que eles chamavam isso na época. Ia ser uma das garotas que contracenam com o Elvis. Fizeram ela pintar o cabelo de loiro, né? Horror, ela tinha que ser loira, né? Coisa mais maravilhosa do mundo, essa mulher de cabelo preto. E sei lá, imagino que talvez tivesse que filmar na praia, alguma coisa assim. De biquíni. Sei lá, alguma coisa assim. Eu não sei os minúcios, eu só sei que ela quebrou o palco, o diretor, saiu batendo porta. E que eu saiba, foi daí direto pra Itália. Tipo, meio que queimou o filme em Hollywood, do tipo, agora, ok, não vou fazer mais nada aqui, nem quero mais também, tipo, e tal. Aí veio um maluco italiano lá, tal de Mário Bava, quem será que é esse cara, tipo, precisando de uma atriz britânica, porque eles queriam começar a trabalhar com terror na Itália, e encasquetaram que não, mas precisa ter alguém britânico, porque, né? Quem faz horror é britânico, a gente quer vender pros britânicos depois. British Horror, né? Sim. Exato. Então, tipo, então precisando de uma britânica. Acharam ela. Aí pronto. Aí, a partir daí, a coisa foi, né? Entrou pra história do cinema, né? Porque realmente o Black Sunday é um filme totalmente excepcional, né?
Ela é muito maravilhosa, assim, no filme. E, cara, é que nem eu tava falando, eu lembro que quando eu tava lendo a biografia dela, né, realmente ela é uma atriz inglesa, né, e ela achou, né, primeiro que ela, a princípio ela não tinha nem intenção, né, de ir pro ramo da atuação em si, né. Mas acabou fazendo umas pontas, acho que poucas até inclusive não creditadas, né, e tal. Coisa que depois, inclusive, sei lá, rodou na parte de edição, né, tem coisa que ela não tá nem creditada, porque, por exemplo, ela tá uncredited, na verdade. Ela não está acreditada, mas tem informação aqui no MDB que ela participou de um filme chamado Tentação Morena, né, que é Houseboat. Deve ser uma né, maravilha isso. tá com cara de que é um filme com Cary Grant e a Sophia Loren, né, então você pensa assim que deve ser algo assim, meio genericaço, assim, aqueles filmes de, né, nada contra, assim, mas não, nossa querida atriz com cara de má, não sei o que ela seria dizer. Apesar que ela participou, por exemplo, no filme do Fellini, né, 8,5, né, e tal. Todos esses atores que a gente vai comentar, apesar de serem conhecidos e insensatos por serem atores de filmes de terror, de horror, eles também têm, né, a sua participação em filmes de outros gêneros e tal, né, comédias, dramas e tal, né. Ela também, por sinal, né. Ela depois que ela foi fazer o filme do Mário Bava, que ela foi fazer o filme do Fellini, né, e tal, quebrou Sim. a maldição, né, porque ela achou que ela tava com a carreira, sei lá, prejudicada, né, porra, vai vazar isso aí, que eu fui lá e quebrei o palco com o queridinho da América, né, o seu Elvis e Companhia Limitada, não vou conseguir nada. Mas, né, Maquê, né? Mário Bava, né, e tal, né? E Mário Bava início de carreira, né, por cima, né? Sim. Era o primeiro filme dirigido inteiro por ele, né? Uhum. Mas, no caso, Black Sunday, né? Exatamente, né? Black Sunday é um filme maravilhoso, né? Um filme com uma fotografia em preto e branco, um filme lindíssimo. Você falou, né, Monique, do maravilhoso. É o terrível segredo do Dr. Hitchcock, né? Que é o Raptus, né? No Brasil, o Raptus, o diabólico Dr. Hitchcock. E esse é um filme do Ricardo Freda, né? Que é totalmente excepcional, né? Até porque é um filme que ele pesa, né? A questão de tipo assim, o assunto é pesado, né? O cara, na verdade, é um necrófilo, entendeu? Né? Porque ela faz a esposa, a segunda esposa do personagem, que o cara, ele gosta de ficar dopando as mulheres, né? Então ele, na verdade, ele quer mulheres bem geladas, né? E tal, né? E meio deixa em aberto, inclusive, se ele não tem relação com a outra mulher gelada dele que já partiu, né? É tudo bem sinistro, assim, né? Um filme maravilhoso. Os italianos, eles não sabiam brincar, né? Tipo, na hora de... Enquanto o pessoal da Hammer tentava ser um pouco mais discreto, os italianos escancaravam, né? A Itália é maravilhoso. Mas esse do Dr. Hitchcock, inclusive, tem que ver porque tem 2 filmes, na verdade, com o Dr. Hitchcock, né? Que não são o mesmo personagem, mas aparece um Dr. Hitchcock em 2 filmes da Bárbara. Tem esse, né? Que é o que veio primeiro do Freda. E o Freda depois dirigiu aquele outro que aí é conhecido por vários nomes, né? Pode ser Lo Spettro, pode ser The Ghost, e os títulos no Brasil se confundem. Às vezes os 2 filmes têm o mesmo título, mas são filmes diferentes. E os 2 têm um personagem chamado Dr. Hitchcock, mas não é o mesmo personagem, não é continuação, mas tipo, não me pergunte por quê. Mas os 2 são fantásticos. Mas quando a gente vai falar de cinema italiano e continuações de nomes, cara, tu vai ver a bagunça que é, né? Desde aqueles filmes lá do Lutfut e tal, é bagunça que é, até do Michele Soavi. Mas é bom saber, porque eu acho que esse outro eu não assisti, sabe? O outro, então pode até ser que tenha assistido, mas acaba confundido. O outro, ele é mais conhecido como Lo Spettro, sabe? Acho que seria assim que eu pronunciaria. E aqui no Brasil ele é conhecido como O Demônio e o Dr. Hitchcock. Esse pelo menos é o nome mais recente que apareceu para ele em português. Esse é de 63. E aí a diferença no caso da Bárbara, a Bárbara no primeiro filme, que é o Segredo da Dr. Hitchcock, ela é a vítima. Ela é um dos poucos filmes em que ela é puramente a vítima. Inclusive ela tem que ser salva pelo mocinho e tudo mais. No segundo, não. No segundo, ela é a esposa adúltera que está planejando a morte do marido aleijado. Nossa, tem que assistir. Então que eu acho que ela está muito mais em casa nesse filme do que no outro. Os 2 merecem ser vistos, né? No caso. Merece. Caramba, genial. Estavam falando que os italianos são ignorantes pra fazer filme. É só lembrar de Salò, né? Mas o Pasolini, esse daí, o que o cinema dele tem de como é que eu posso dizer, de pesado nesse sentido, né? Ele tem de cáustico, né? E crítico, e eu gosto muito disso. Pra mim tem que pesar mais ainda, no caso, pelo menos no caso do Salò,
Até outros que nem pesa tanto. Tem Medea, né? Tem aquele trilogia maravilhosa. Eu gosto muito, cara. O que eu acho engraçado assim na questão do ciclo de horror italiano é que realmente o pessoal, eles não tem medo de trazer temáticas que são temáticas que o pessoal não se arrisca por aí, entendeu? Na verdade, uma coisa que eu tô notando aqui, vendo até ali, assim, ela fez filmes de vários gêneros e tal, mas como pra gente é mais interessante, inclusive, o terror, porque assim, ao contrário do Cushing, que tem uma filmografia gigantesca, que eu não assisti inteira e provavelmente acho que eu nunca vou ver inteira, né? Mas a Bárbara, até assim, até para uma questão informativa para os ouvintes, o ciclo italiano dela não é nada absurdo de conseguir encontrar, porque a gente tá falando de 8 filmes. Do ciclo italiano são 8 filmes, não já é um concentrado que praticamente todas as características mais interessantes do gótico italiano estão nesses filmes, né? Então, assim, vamos dizer assim, se alguém quiser conhecer não só a Bárbara, mas conhecer um pouco do que era o gótico italiano, procurar os filmes dela já é um ótimo começo, né? A gente já mencionou Black Sunday, os 2 filmes que tem um Dr. Hitchcock, né? O Horrível Segredo do Dr. Hitchcock e Lois Petro. Dança Macabra, que eu acho uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. Os Longos Cabelos da Morte, que esse inclusive, eu acho que a Versátil lançou, se me lembro bem. Em alguma das caixas deles, acho que eles lançaram. Esse que agora saiu em HD, o Terror Creatures from the Grave. O Nightmare Castle e um Anjo para Satã. Esses são os 8 filmes que ela fez. Eu acho dentro curioso. do gótico italiano, né? Eu acho meio curioso que a grande parte dos filmes... Grande parte, acho que foram uns 3 ou 4. Ela faz 2 papéis, né? Sim, ela se duplica, né? Muito interessante, assim. Ela é a personagem que morreu no passado e volta. E ela é uma descendente também no futuro. Eu acho sensacional isso. Ela sempre faz algumas ela vezes. É vítima, ela faz uma vítima e a carrasca no mesmo filme. Né? Ela é a mocinha e a vilã. Eu acho isso ótimo. Sim, não, melhor ainda no Nightmare Castle, que a mocinha ela é loira e a vilã ela é deformada e morena. Não, e tem que mencionar também, porque eu gosto muito do Cronenberg, né? E ela também fez um filme do Cronenberg, de 75, né? O Calafrios, né? O Shriver. Calafrios. Né? O personagem dela é maravilhoso no filme também. Claro que é um filme do Cronenberg que até um dia eu quero pegar pra poder conversar sobre o Cronenberg um dia, porque ele tem ele tem vários filmes assim, onde o vetor das doenças é a mulher, sabe? Tal. Ele tem uma coisa meio esquisita nessa filmografia dele, alguns filmes dele. Mas a participação dela é muito legal no filme também, muito legal mesmo. Você sabe de uma historinha de bastidores, Monique e Jélica, do Shivers, de um episódio que aconteceu entre ela e o Cronenberg, entre a Barbara Steele e o Cronenberg? Vocês sabem, ouviram falar de alguma historinha? Não. Tem a atriz que a Bárbara mais contracena no filme, que é uma loirinha, que inclusive ela até se beijam numa cena e tal, acho que a única cena com beijo les da Barbara Steele, acho que é nesse filme. E essa loirinha, ela trabalhava dentro da técnica de Stanislavskiana, de atuação e tal, que, assim, sem entrar em minúcias disso, mas você trabalha com memória afetiva, não sei o que lá, você precisa... o ator precisa entrar no personagem de uma maneira meio visceral, às vezes até meio violenta, de você pegar lembranças pessoais pra você chorar, sabe? Tem todo um lance que mais ou menos tem a ver com isso. E a atriz estava tendo muita dificuldade pela quantidade de cenas em que ela precisava chorar, ter reações físicas e coisas, que ela não estava conseguindo chegar na intensidade que o roteiro pedia. Então ela chegou e pediu pro Cronenberg, essa atriz, que eu não lembro o nome dela, uma atriz loirinha, de cabelo curtinho no filme, ela pediu pro Cronenberg, olha, faz o seguinte, o jeito mais fácil da gente fazer isso você me mete um tapa na cara pra eu ficar avermelhado e descontrolado. Ele falou, nossa, sério? Não, sério, vai dar certo, confia em mim, faz o que eu tô mandando. E aí, com o tempo, virou normal durante a filmagem eles irem lá para o cantinho, concentrar e meter um tapa na cara dela. Caraca! Com a cara toda vermelha, com lágrimas e tal, e fazer. Aí chega a Barbara Steele, direto da Europa, né, para as filmagens dela. Ela chega, ninguém se lembra de avisar ela do que estava acontecendo, e ela vê o diretor metendo um tabefe na cara da atriz. Ela não teve dúvidas, ela avançou em cima do Cronenberg, pegou ele pelo colarinho. Que maravilhosa! Colocou ela na parede e falou, o que você tá fazendo? Eu trabalhei com Fellini, seu louco, nem Fellini fazia uma coisa dessa.
Até explicar. Não, pelo amor de Deus, Bárbara, não foi isso. Não foi isso que aconteceu e coisa. Aí dá pra ter uma noção de como é que era, como Barbara Steele lidava com as coisas. Maravilhoso, não. Eu no lugar dela eu faria exatamente a mesma coisa, né? É até muito questionável, né? Que, sei lá, que o cara admita, alguém peça pra bater e ele bata, né? No começo da carreira, primeiro filme, às vezes a gente faz coisa que até Deus duvida. É verdade. Não, a Bárbara, ela tem participação, é um filme muito querido pra mim, até porque eu tenho que mencionar, porque eu adoro o Incrível Exército do Brancaleone, entendeu? E ela tem uma participação nesse filme maravilhoso aí, né? Que é incrível, assim, as comédias italianas, assim, e a personagem dela é maravilhosa, porque ela faz a personagem sádica também no filme, né? Que ela é sádica, masoquista, sei lá, é muito legal a personagem dela. A princesa que pede pro Brancaleone dar chicotadas, né? Se me lembro bem, é isso. Vocês conseguiram assistir? Porque tem aquela minissérie maravilhosa lá do Mark Gatiss, né? Que é a History of Horror, né? Quando tá falando do circuito europeu, né? É o Horror Europa, né? E tal. Aí tem entrevista com a Barbara Steele, cara, atualmente e tal. E ela super estilosa, toda de preto, assim, com aqueles cabelos brilhando, assim, conversando com ele, fulminando ele, sabe? Ele, eu acho que tava assim, ó, olhando pra lá, sabe, com gritos mentais e tal. Ele conversando com ela. É muito legal a entrevista dela com ele. A Barbara Steele, assim, eu acho que ela... Não somente ela, acho que tem outras aqui que não dá pra deixar de fora, além da Ingrid Pitt, né? Várias mulheres, assim, do cinema, desse circuito gótico, principalmente, são todas incríveis, né? Todas incríveis mesmo, assim, né? Eu acho que tem muita gente aí que precisa um pouco, até porque essa pessoa ainda tá aí, né? Muita gente já partiu, mas ela tá aí presente, então tem que honrar essa rainha aí que tá aí, né, gente? Vamos combinar que é uma mulher que ainda... Por sinal, eu tava dando uma olhadinha, a gente foi lá ver. Sabem vocês que eu fui ver umas das últimas colaborações dela, e é num filme muito ruim, cara. Muito ruim, dá até uma dor no coração, assim, porque o filme é horroroso. Ela fez um filme do Ryan Gosling dirigindo, não sei se vocês chegaram a assistir. Sei qual que é, não vi. Rio Perdido, aqui no Brasil. Esse tem aqui guardado, mas eu não assisti ainda. Esse não funcionou? Eu não gostei do filme, assim. E ele tem, assim, um elenco legal. Tem a Christina Hendricks e tal. Tem a própria Barbara Steele, né? Que tá fazendo um personagem lá que é tipo uma vovó. Não funcionou para mim. Uma das últimas participações que eu vi com a Barbara Steele. A Bárbara, ela tá num filme também. Eu vi um filme mais recente com ela, que é O Segredo da Borboleta, né? Que me dá a impressão de ter sido um filme praticamente que o diretor meio que quis fazer pra ela, porque é totalmente centrado nela mesmo, que ela é uma senhora psicopata. Incrível. Caraca, eu não vi esse, cara. Se chama The Butterfly Room. Ela é uma senhora que vive num apartamento cheio de borboletas, desenhos de borboletas empalhadas. Tem uma relação estranha que ela teve com a filha, que morreu anos atrás, e aí tem todo o mistério do filme, de afinal de contas, o que aconteceu com a filha dela. E é um filme curioso, porque boa parte de atrizes que fizeram sucesso nos anos 80, por exemplo, a Heather Langenkamp, do Hora do Pesadelo, e outras atrizes do Hora do Pesadelo também, que trabalharam com o Scriver, eles fazem pontas no filme. Então tem muito cara de filme... Eu não sei detalhes de como ele foi produzido. Adrienne King, que fez Sexta-feira 13, tá, também, sabe? Tipo uma galera dos anos 80 contracenando com a senhoríssima Barbara Steele. Que foda. É um filme muito com cara de homenagem, sabe? Legal. Tô vendo aqui que o diretor é o Jonathan Zantonello, que eu não conheço esse diretor, assim, o trabalho dele. Eu também, só o único filme que eu vi foi esse. Me parece algo que eu gostaria de assistir, então vou procurar com toda certeza. The Butterfly Room. Quando você falou da relação de bichos, insetos presos, um filho, né, uma filha, aí já me remeteu aos Olhos da Cidade São Meus, né, e tal, que eu gosto dessas relações mãe e filha, essas relações psicóticas, sabe? Eu sempre gostei dessa temática também no cinema de gênero, né? Interessante, assistirei com certeza. Tá aqui, 2012, vai ficar aí o trailer pra vocês acessarem. Não, eu acho que a gente não pode deixar de mencionar, falando da Barbara Steele, mencionar o filme que ela fez com o Vincent Price, né? Hell yeah! Que a gente não falou dele ainda, tipo, tem que falar do Pete and the Pendulum, né? Oh, sim! Nossa, assisti faz tanto tempo que eu já não lembro mais dele. Eu tô meio fora hoje.
Detalhe, esse filme aí é um dos filmes que, inclusive, ela se machucou, né? O Vincent, ele ficou animadão, né? Parece, pra apertar o pescoço dela, se machucou. Nossa, sério? Essa eu não sabia, não. Essa eu não tava por dentro, não. Mas eu acho esse um dos... Assim, eu fico sempre dividido dos filmes do que o Roger Corman fez baseado em Edgar Allan Poe. Eu volto, às vezes eu gosto, pra mim o favorito é o Máscara da Morte Rubra, e às vezes é esse. De qualquer maneira, são os dois the best, assim, do ciclo. E ela tá, assim, dessa coisa dela sempre fazer o papel da mulher sinistra, né? Esse é um dos mais exemplares, porque você não vê ela durante a maior parte do filme, você ouve falar dela o tempo inteiro, você vê fragmentos, flashes dela, vê o retrato dela na parede, aquele retrato é maravilhoso, aquela pintura. Uhum. E só no fim do filme que você vai ver ela saindo da tumba. E ela mesma, ela fala nesse History of Horror, né, com Mark Gates, né, ela mesma fala com um orgulho tremendo dessa cena em que ela levanta do túmulo e começa a seguir o Vincent Price pelos corredores do castelo, né? Muito maravilhoso. Até enlouquecer o Vincent Price, né? É engraçado porque a gente tá falando assim, como se quase parece um personagem negativo o que ela fazia, tipo, o vilão, o monstro. Ela é a vilã e o monstro nos filmes, né? Nos filmes que ela fazia, principalmente na Itália. Mas como o terror é um negócio meio ambíguo, né? Em que, assim, a relação entre que o público cria com aquilo que está assistindo não é uma relação direta, tipo... Particularmente, todos os filmes que eu assisti dela, por mais pérfida que ela parecesse ser nos filmes... era inevitável começar a torcer por ela. Tem uma coisa de tipo, não, ela é a figura que tem que vencer, ela que merece vencer, embora nem sempre ela vencesse. Ela não via isso como depreciativo também, entendeu? Porque ela falava que era legal ela poder interpretar esse conjunto de sentimentos, às vezes sentimentos negros, entendeu? Que a humanidade pode, entendeu? Trazer, né, para um drama, para uma narrativa. Ela achava isso interessante, cara. Ela achava isso muito melhor do que fazer papéis assim de vítima, não sabe? Tipo uma Tippi Hedren, entendeu? E tal. Ela gostava disso, dela não ser... Ela ser um personagem com camadas. Acho que é essa a palavra, na verdade. Um personagem, ela não é vilã apenas porque ela é vilã. Ela é vilã porque ela tá acontecendo uma coisa, seja no seu casamento, seja porque ela já vem sofrendo uma violência, né? E tal. Então ela acha que isso, de uma certa maneira, é uma resposta a violência que a mulher pode sofrer. Isso eu acho foda, isso aí é ela falando na entrevista. Uma coisa muito do gótico, né? Eu tô pensando principalmente agora esse Lo Spettro, né? Que é o segundo filme que teve o Dr. Hitchcock. Nenhum personagem daquele filme é legal. Todos eles são quebrados, monstruosos, traiçoeiros. Ela, o amante dela, que é o médico que cuida do velho aleijado. O velho aleijado é outro monstro também, não é porque ele tá lá naquela cadeira de roda que ele é um doce de pessoa, muito pelo contrário. Então é um jogo perverso em que um personagem tenta vencer o outro, né? E isso é uma coisa muito da abordagem gótica, né? Ninguém é inocente, ninguém é herói, ninguém é vilão. E esse sempre... né? Eles representam a decadência Sim. do humano, né? Os estados de decadência, né? Sim, isso. Não, mas exatamente isso, mano. Que, tipo, e aí a Bárbara, ela meio que encarnava muito perfeitamente esse tipo de papel, esse tipo do papel feminino, do feminino no gótico, né? Que não é nem inocente, nem culpado. Ela tem poder nos filmes dela, né? Ela tem poder de ação, né? Aham. Ah, interessante isso. Legal. Oh, Frankenstein. I never thought was an evil Johnny. I always likened him to Robert Knox, you know, the anatomist, who only had one good eye, and he shut that to how Birkenhair got him the cadavers, so that he could work on them, rather like opening the lid of a car or bonnet to see how it works. You had to get inside the human being to see how you could help it when it goes wrong. And that was what Robert Knox was after. And I always liken old Frankenstein utterly ruthless, because he's made to be out with these terrible villagers battering on the door saying, you beast, you mustn't do that. Poor Susie, or the local girls. Então a gente vai agora pro segmento aqui, onde a gente vai falar do segundo
ator, né, que vamos mencionar aqui umas obras legais, interessantes para que vocês possam conhecer, que é o Peter Cushing, né? Esse é um ator inglês já falecido, tá? E é um ator que ele é engraçado, ele é conhecido como Cavaleiro do Horror, não é? E tá por causa da elegância, né? Porque era um gentleman, né? Um homem super educado, gentil, né? E tal, amicíssimo, né? Adoro as entrevistas do Christopher Lee, ele falando das maneiras que ele tinha de ficar tentando animar o Peter Cushing, né? Porque é muito bonito, assim, e triste, ao mesmo tempo que o Peter Cushing, ele teve uma carreira muito prolífica, né? Mas também quando a esposa dele faleceu, eles tinham uma relação muito, né? Era muito aquele casal mesmo que se amava muito, né? E tal. Quando ela faleceu, ele perdeu a âncora dele, né? Ele ficou perdido, né? E tá, ficou mal mesmo, né? O Peter Cushing, né? Hoje eu até tava comentando com o Rodrigo que ele é a personificação do gótico, né? O Peter Cushing, porque ele, além dele ser todo gentleman, né? Tem aquela fleuma, né? Sim, é. Tem uma história de que quando a esposa dele morreu, ele ficou subindo e descendo escada pra forçar um colapso cardíaco, né? Ele falou que ele queria morrer, né? É triste, né? Então. Ele se apegou a um estado de decadência mesmo a partir da morte da mulher dele, né? Ele chegou à conclusão de que não, eu morri com ela e agora eu tô aqui só fazendo hora. Isso, nada é mais gótico do que isso. Não, e a gente acaba falando até sem querer mais do final, né, da vida dele, né? Mas que esse cara é incrível, né? Olha, eu vou falar uma coisa, não sei se estou cometendo uma injustiça, mas pra mim, tá? Olha só, eu gosto muito do Frankenstein da Universal, muito. Eu entendo a importância dele. Mas, cara, pra mim, enquanto cinéfila mesmo, o Frankenstein que eu mais gosto, a versão que eu mais gosto, é a que tem o Peter Cushing e o Christopher Lee. Vocês entendem? É a que é favorita no meu coração, assim, que eu falo, caramba, né? É uma história sensacional. Aquele negócio da Hammer, inclusive, né? Não poder utilizar nada que sequer se assemelhasse a algo que foi feito que a Universal fez com Frankenstein, né? Não podiam usar nada que tivesse no filme da Universal e que eles só podiam usar coisas que fosse do livro. Não podiam usar coisas que a Universal tivesse criado especificamente para os filmes deles, né? E isso incluía a maquiagem, né? Exatamente. Não, então tudo foi feito assim para tentar evitar que houvessem problemas com questões de direitos autorais e tal, porque a Universal, claro, é uma empresa muito grande, né? E, gente, o que foi feito ali foi total e completamente sensacional. Eu acho, entendeu? Eu acho tudo, desde o sangue jorrando, as interpretações, porque esse foi o primeiro papel mesmo, né? De proeminência do Peter Cushing dentro de um filme de gênero, né? Que ele faz o Dr. Victor Frankenstein, né? Claro, né? Pra mim é um dos mais legais, assim. Barão Frankenstein, né? Porque ele nem é barão no livro, né? Mas tipo, passou a ser barão porque o Cushing tava fazendo o papel. E detalhe, ele ficou conhecido mesmo por isso, né? Ele acabou ficando conhecido por causa da história do Frankenstein, tanto que ele repete esse papel várias vezes, né? Em outros filmes. Eu acho também pelas histórias do Conan Doyle, né? Porque ele chegou a fazer Sherlock Holmes, né? E tal, né? Ele fez com a Hammer e também alguns em um seriado de TV, né? Que eu adoraria ver esse seriado de TV, mas nunca consegui. Mas assim, perguntando pra vocês relacionados a esse ator que... Nossa, eu já o defendi inúmeras vezes, né? Às vezes eu saio até, inclusive, defendendo o Peter Cushing antes que alguém fale alguma coisa. Eu tenho isso, até essa mania. Porque a gente, às vezes, vai falar de cinema em inglês e tal... E, cara, eu tenho muito medo que as pessoas esqueçam o Peter Cushing, sabe? Fico nessa. Gente, não esqueçam o Peter Cushing, pelo amor de Deus. A gente gosta muito dos outros caras, mas deixa o Cushing ali também naquele pedestal, sabe? Que ele merece, né? Enquanto ator e tal. Que eu sempre achei o Peter Cushing um ator muito concentrado, sabe? Assim, como é que eu posso explicar? É um cara que tu entregava um roteiro que podia ser uma maluquice fodida, né? Que tem filmes que tu vai ver o roteiro e tu fala, caralho, que bosta, aquela Twins of Evil, por exemplo, né? Eu adoro esse filme. Twins of Evil dele, né? Que é com as duas gêmeas lá que pousaram pra Playboy. Cara, esse filme é uma porra louquice e ele fodaço, concentrado, sangue nos olhos, assim, sabe? Fazendo então um vilão. Então eu sempre achei o Peter Cushing, cara, assim que tu fala, cara, pode assistir o que tu quiser dele. Que se o filme não for legal, tudo que ele te entregar enquanto atuação é bom.
Saca? Vai na fé, vai na fé. O da Múmia também, eu adoro a Múmia, que tem o Peter Cushing. E também tem o Christopher Lee. Também. Tem o Christopher Lee também. O Christopher Lee é foda, né, cara? Ele é maravilhoso. Ô, Rodrigo, aquela frase do Frankenstein que ele falou assim, como é que era que você comentou comigo hoje? Qual dos meus fãs gostariam de me ver como Hamlet? Poucos, né? Sim. Tipo, que o Cushing dizia isso, tipo, perguntavam pra ele, mas você não se incomoda de fazer só filmes de horror e fazer tantos filmes com Frankenstein e tal? Ele falou, olha, eu faço aquilo que os meus fãs preferem. Quantos fãs vão querer me ver fazendo o papel de Hamlet? Um ou outro, talvez, mas... E Frankenstein? Frankenstein muita gente quer, então eu faço. Isso. Exatamente. Essa é a postura dele. Eu queria perguntar uma coisa, aproveitando a deixa que você falou, Angélica. Você falou que você preferia os filmes do Frankenstein dele em relação aos da Universal, né? Antes de eu me posicionar quanto a isso, só pra não ser tendencioso, primeiro, antes de falar qualquer coisa, eu quero saber se a Monique concorda com isso, o que ela acha. Quais Frankenstein? Porque é um tema interessante, né? Os dois Frankenstein mais importantes, né? Do cinema. Qual deles? Eu gosto muito do Frankenstein da Universal, é clássico, não tem nem o que falar, mas eu também prefiro com Peter Cushing. Eu acho que eu prefiro os Dráculas da Hammer, os Frankensteins da Hammer. Eu sou muito tendenciosa quando se trata de Hammer Films. Apesar de eu saber de todos os defeitos, que até a gente comentou no podcast anterior sobre os filmes de vampiro, eu acho que eles eram muito cuidadosos com os cenários. Eu sou muito de cenário, eu adoro ver cenário de filme, figurino de filme, fico encantada com isso. São filmes lindos de ver, né? Tipo... Sim, e eu não vejo tanto esse cuidado nos filmes da Universal. Eu gosto muito, mas eu acho que a Hammer era um pouco mais barroca. É isso? Né? A Universal era muito clean, assim, e a Hammer era toda aquela explosão de coisa na tua cara, eu gosto de ver isso. Uma coisa grandiloquente, né, a Hammer, né? Tipo, é épico, apesar de ser baixo orçamento, né? Exato. E é interessante que são famosos as histórias de bastidores, aonde você fala que tem muitos elementos de cena parecidos, né, que são reutilizados, e ninguém se importa com isso, né? Eu sou uma que não me importo. Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Certo. Pode colocar a mesma cadeira, a mesma mesa, o mesmo quadro no fundo lá, que tá tudo tão colorido, tudo tão bonito. Eu não do outro filme. Bom, aí assim, se tanto a Angélica falou que prefere a Hammer, a Monique falou também, então eu vou ter que admitir que não, eu também prefiro a Hammer totalmente. Agora eu fico à vontade. Não, mas eu posso até dizer assim, particularmente, por que tipo, os filmes da Universal são clássicos, eu amo, adoro a boa parte deles, e particularmente os de Frankenstein, que a Universal fez, eu acho que foram os melhores do ciclo que foram feitos da Universal, pra mim, são os do Frankenstein. E acho que o fato de ser um diretor britânico não é à toa, né? Afinal de contas, James Whale era britânico. Sim. Então acho que isso tem tudo a ver. Só que uma coisa que a Hammer, eu acho que ganhava, não só pela figura do Cushing, o modo como eles colocaram o Dr. Frankenstein como centro, não mais o monstro como centro, né? Os filmes da Universal continuavam pelo monstro. Os da Hammer é o Peter Cushing. Ele segura os filmes e vai. Ele que leva os filmes. Às vezes não tinha nem monstro, né? Em algumas das continuações do Frankenstein não tinha nem monstro, mas não precisava. Bastava o Peter. Mas tem uma coisa que eu acho que a Hammer fez muito melhor mesmo do que a Universal, que é continuações. Sim. As continuações da Universal são chatas. A maior parte das continuações da Universal são chatas. As continuações da Hammer às vezes eram melhores do que os primeiros filmes que eles faziam. Exatamente. Não tem um filme da Hammer continuação que fosse esse é xarope. Não, todos os Dráculas são interessantes. Todos os Frankenstein são interessantes. Até isso é um fenômeno. Da minissaia, né? Oi? Exatamente. Aquele Drácula no mundo da minissaia, que é uma insanidade, mas enfim. Mas funciona, né? Mas ele funciona de qualquer maneira. Né? Até aquele dos vampiros chinês eu acabo me divertindo. Né? É bem delírios dos anos 70, né? Ou não?
Eu nunca lembro as datas. Esse já era a fase que a Hammer tava bem decadente, né? Mas aí entra aquele negócio que é curioso. O Lenda dos Sete Vampiros, né? O último filme de Drácula da Hammer, né? É uma doideira, sem pé nem cabeça, um negócio nada a ver. Mas você olha pro Peter Cushing, como a Angélica falou, ele tá impecável. Concentrado. Tá perfeito. Ele tá. Nossa, tudo aquilo é muito sério. Ele tá lá na China, tem vampiro chinês pra todo lado, e ele tá dizendo pra você, não, tenha medo, esse negócio é sério. E você acredita nele. Eu acho que essa grande qualidade que ele tinha era essa, de que não importava como fosse a maluquice do filme, ele ia conseguir praticamente convencer de que te não, convencer. Tá certo, a gente tá fazendo a coisa certa. A gente sabe o que a gente tá fazendo. Exato. Não se preocupe, a gente vai vencer, a gente vai enfrentar o mal aqui. É fenomenal. Não sei se vocês concordam, gente. Pra mim, tem muita coisa legal, cara. E é claro, quando você vê assim dois ícones do terror juntos, né? Você fica... Né, eu fico maravilhada. Eu adoro o Peter Cushing, eu adoro o Vincent Price. Aí quando eu assisti aquele Madhouse de 1974 com os dois, o Peter Cushing tá maravilhoso. Madhouse é fenomenal esse filme. Gosto quando o cinema ele começa a se autorreferenciar. É o cinema falando sobre cinema, né? Falando sobre atores, falando sobre atuações. Está falando aqui, ouvinte, de uma pessoa que tem créditos no IMDb que você não tem nem noção, muitos créditos no IMDb, é impossível a gente mencionar todos, assim, mas caramba, se é pra eu mencionar um dos filmes que eu acho necessários do Peter Cushing, assista a Madhouse, pelo amor de Deus, né? Peter Cushing com Vincent Price, sabe? E todos os Frankensteins que você puder, né? Não vamos nem começar a selecionar Frankensteins aqui, porque vai em todos. Eu falei de antologias e a gente comentou também sobre Asylum, né? Eu sempre gostei muito de antologia, gente. Asylum pra mim é uma antologia muito querida. E também tem o Peter Cushing. E, cara, muitas coisas, são muitas coisas. Você vai ver a MDB, são 131 créditos, 131 entradas de atuação do Peter Cushing, cara, colaboração dele. Ele fez muita coisa mesmo. A Casa que Pingava Sangue é outro clássico também do caramba. Tem outro que é muito interessante, que tem o Peter Cushing, o Vincent Price, o Christopher Lee e tem o... como é que é o nome daquele outro? Carradine. O Carradine. E o Carradine. Eu gosto desse, eu gostei. Que é a Mansão da Meia-Noite. A casa... Como é que é? House Mansão of the Long Shadows, não é? Isso. Detalhe, não é um puta filme esse daí, é The House of Long Shadows. Mas, cara, você tem 4 ícones do Ele horror, nem precisa entendeu? ser um puta filme, né? Só dos 4 entrar em cena lá, você tá nem ligando pra história mais, né? Mas, cara, você vê esses caras presentes ao mesmo tempo na tela, assim... É muito plus, né? É muito plus. Porque o John Carradine também era considerado um dos homens do horror, né? E tal. Ele era referenciado também, né? Aliás, tem um meme na internet maravilhoso. Como é? Que tem eles com um castelo ao fundo e tá assim, você pode ser legal, mas você nunca vai ser legal quanto John Carradine, Peter Cushing, Christopher Lee e Vincent Price com castelo ao fundo. Você nunca vai conseguir isso. Exato. Não sei se vocês chegaram a ver, tem uma entrevista que dá pra encontrar no YouTube que foi filmada nos bastidores do Madhouse. Não sei se você chegou a ver isso, Angélica. Uma entrevista. O Peter Cushing e o Vincent Price lá nos bastidores do Madhouse, maquiados como eles estão na cena final, que eles estão cheios de cinza e roupa rasgada e coisa. Então eles estão lá tudo maquiado com aquela roupa horrorosa daquele negócio, conversando sobre terror gótico. Ai, gente. E aí eles começam a trocar uma ideia assim, não, porque acho que nada é melhor do que Londres debaixo da neblina, o Cushing falando, e o Vincent Price falando, nossa, mas sabe o que eu gosto? Né? Um castelo. Sim. Um castelo na colina. Não tem nada melhor do que isso. É uma coisa mais linda do mundo, os dois tios. Tem as profecias Fera do deve morrer? Terror. Tem. Acho que vários desses de antologias da Emicus tem os dois. Mas nem sempre eles apareciam juntos, né? Porque eles apareciam às vezes em histórias diferentes, né? Sim, dentro da antologia. Mas eles estão no mesmo filme. Mas tem um que eu acho maravilhoso do Cush, que não é nem da Hammer, nem da Emicus, é uma outra produtora, acho que se não me engano, acho que é a Tygon. A Essência da Maldade. Very nice. Que aí é o Christopher Lee e o Cush. E tem aquele monstro, aquele esqueleto gigante pré-histórico. Cara, esse é muito trash. Um fóssil, que é um puta monstrão de osso. É muito tem a questão, Tygon também tinha filmes legais e Amicus, então essa daí... Olha, tá aí, eu gosto
muito dos filmes da Amicus. E é claro, né, a gente falou um pouquinho no começo sobre essa questão da depressão, né, que o Peter Cushing ficou, né, depois do falecimento da mulher dele. E você até falou esse negócio, Monique, que ele ficou tentando subir e descer a escada, né, pra ver se tinha um ataque cardíaco. Diz que depois ele até se arrependeu disso e ele andava na carteira dele, bonitinho, porque eu vi isso daí numa entrevista que ele deu, né. Na época, mostrou o que a mulher dele escreveu pra ele, cara. Ela falou assim pra ele que ele, viva a sua vida ao máximo, né, por favor, porque a gente vai se encontrar. Entendeu? É questão de tempo, a gente vai se encontrar. Entendeu? E aí foi aí que ele continuou trabalhando, e teve esse lance dele com o Christopher Lee, que ficava ligando pra ele, imitando a voz daquele desenho lá do gato, o Frajola, o Sylvester, né? Diz que Imagina isso, Imagine aquela voz linda, gente, agora, alô, né? Porque o Sylvester falava com a língua presa, né? Assim, né? Ele adorava o Christopher Lee imitando o Sylvester pra ele. Diz que ele ria de passar mal, coisa mais fofa do mundo dos dois, sabe? Muito bonitinho, né? É triste que o Cushing... Bom, o Cushing, acho que a gente não chegou a mencionar isso, né? Ele morreu de câncer de próstata, né? E o câncer foi diagnosticado com bastante antecedência até, e ele preferiu não tratar. Isso, é verdade. Então ele carregou esse câncer por muitos anos e tal, só usando paliativos pra dor e coisa, porque na verdade ele não queria tratar. Ele falou, não, eu não quero prolongar, não, eu vou... É uma decisão, quero né, quanto dele, antes né? eu for, melhor. Enquanto isso ele continuou trabalhando, né, mas ele não estava nem um pouco interessado em prolongar a estadia. Nesse ponto ele desistiu mesmo. E é muito curioso, se a gente vai ver filmes na filmografia dele, e você vê os filmes até o ano em que a mulher dele estava viva, e os filmes que ele fez depois. Você consegue ver a diferença nele. Sim. Você consegue perceber que mudou. Ele começa a escolher papéis de pessoas em luto, ou de pessoas angustiadas, com muito mais frequência. Eu até cheguei a escrever no meu blog um textinho rápido sobre aquele filme The Ghoul, de 75, 76, que o personagem ele é angustiado pelo ter sido responsável pela morte da esposa e pelo filho ter se tornado vítima de uma maldição, né? O filho fica no andar de cima da casa e é o Ghoul da história, né, e tal. E ele aparece com um retrato nas mãos, né, o personagem falando sobre a esposa e tal, e se você reparar, o retrato é a mulher dele mesmo. Isso mesmo, verdade. E tipo, aí você vê ele chorando com aquele retrato e aquela coisa e fala, gente, Peter, pelo amor de Deus, faz análise. Não, ele teve uma depressão muito, muito forte, né, e tal, né? Que pode acontecer, né? Ninguém tá livre disso, né, e tal, né? Ao mesmo tempo tem o poder de decisão da pessoa, a pessoa resolver se ela quer receber tratamento, se ela quer prolongar a vida, se ela quer, né? Então ele tomou todas as decisões dele, ele falava sobre isso publicamente, inclusive, né? Sobre essa questão do câncer. Ele falava em entrevistas mesmo, né? Tipo... É triste, né? Porque a gente quer que uma pessoa tão maravilhosa, assim, um ator tão sensacional, né? Um ser humano ímpar, né? Porque ele no final da vida dele, detalhe, o Star Wars, ele participou depois que a mulher dele faleceu, né? Que ele participa lá fazendo aquele personagem lá que é o comandante Moff Tarkin. Exatamente, né? o Tarkin. É o Tarkin, exatamente. Isso é uma coisa curiosa só sobre ele ter feito Star Wars, que eu acho que é curioso de mencionar, assim, né? Star Wars virou um negócio tão gigante, né? Que às vezes a gente não se toca. Pro Cushing, Star Wars foi só outro filminho barato que ele fez naquele ano. Tipo, ele fazia filme a roda. Acho que jamais ele ia imaginar que ele ia ser mais conhecido pelos nerds em geral por Star Wars do que qualquer outra coisa. Porque ele fazia um monte de filme, um atrás do outro. Tipo, com certeza ele não viu diferença. Ele falou, deixa eu ver, o que eu vou trabalhar esse final de semana? Vou fazer um general maligno num filme de ficção científica. Beleza, vamos lá, mais um trabalho. Detalhe, né? Você vê que ele foi fazer um general maligno, né? Que é um papel até relativamente pequeno. E ele ficou icônico. Sim, ficou icônico. Eu assisti Rogue One, tá? Eu sou alguém que gosta de Star Wars, né? E pra mim, na hora que eu vi o Cushing, eu sei que teve gente que não gostou desse negócio de captação. Eu falei, nossa, você pode homenagear o Cushing o tempo todo, entendeu? Captado ou não, né? Que ele merece, né? E tal. Então, pra ele realmente foi um papel pequeno, apenas mais um filme. Só que a atuação que ele entregou ficou tão foda, né? De uma maldade, né? De uma crueldade, né? Tão sinistra, que ficou isso aí, pegou, né, e tal, virou icônico, né.
Totalmente maravilhoso. A gente pode até falar, como sempre, porque ele sempre ia te dar a atuação a melhor possível que ele fosse fazer num filme, né? Esse que eu acho que era uma coisa muito legal, né? De um cara que era ao mesmo tempo... A gente tava conversando à tarde, né, Monique? Que a gente dá pra perceber que o Christopher Lee tinha um ego descomunal, assim, né? Ele devia ser insuportável de lidar no cotidiano, né? Mas ele podia, né, cara? Porque ele era muito foda, ele era desde espião, né? E tal, que abatia nazista. Mas, tipo assim, tudo bem que ele fosse egocêntrico, arrogante, mas pelo menos ele tinha bagagem, né? Enquanto tem gente que é egocêntrico, arrogante, é péssimo ator, né? Então, né? Exato. Ele era... Bom, enfim, não vou começar a falar sobre o Christopher Lee, mas ele era de uma linhagem nobre, né? E ele era bastante culto, né? Meio aristocrata mesmo, né? Acho que ele tinha sangue aristocrata. Não, mas assim, falando do Christopher Lee, mas sem perder o Cushing também, uma coisa curiosa da diferença entre os dois, até no próprio trabalho na Hammer, né? A impressão que dá é que o Christopher Lee era aquele cara que ele ia fazer o seu filme subir de nível e tal, mas era um cara mais difícil de lidar para certas coisas. Por exemplo, o Christopher Lee ele só topou voltar a fazer Drácula 6 anos depois de ter feito pela primeira vez, porque ele não gostava do resultado do Drácula, independente da gente gostar ou não, o Lee nunca gostou muito. Mas ele já tava de saco Dráculas cheio, né, Rodrigo? Porque também ele ficou conhecido por Drácula e ele queria fazer outras coisas também na vida, né? Ele queria interpretar, tanto que ele foi fazer 007, né, e tal, né? Tem a história de que ele se machucou fazendo a múmia também, ficou puto de usar aquela maquiagem da múmia, as costas dele. Mas aí, tipo, o Cushing já era o cara que era meio assim, o cara que você podia contar como, não, Frankenstein, quer que eu faça de novo? Isso no ano seguinte, né? Faço. Não sei o que ela. Não, faço também. Tipo, ele era mais tranquilo, né? Então eles iam, acho que, se equilibrando, assim, a Hammer ia equilibrando. O Lee e o Cushing, tipo, ok, não temos o Lee, mas o Cushing tá lá, firme e forte. Não, só pra mencionar, o Christopher Lee era descendente do Carlos Magno, viu? E tal, né? Falava não sei quantas línguas, chegou a trabalhar pra espionagem britânica, batendo nazista e tal, então realmente a história dele é muito foda. Ele é tipo assim, conheceu o Tolkien pessoalmente, entendeu? E tal, ele corrigia a pronúncia das pessoas, falava não é o Uruk-hai, é o Uruk-hai. Com aquela voz linda, amava ele falando é o Uruk-hai. Só pra mencionar. Tem aquele comentário que ele produziu sobre os filmes dele e tal, que ele ensina, ele tava mostrando como que portava uma espada e não sei o que, acho sensacional. Eu acho maravilhoso, assim, olha, tipo assim, o podcast não é sobre Christopher Lee, gente, mas assim, numa boa, se você é pra ser arrogante, seja o Christopher Lee, entendeu? Pelo menos isso, só que, resumindo. Mas se é pra você ser legal e fodão, gente boa, né, tranquilo, né, e trabalhar sem encher o saco do diretor, seja o Peter Cushing, cara, porque esse cara, ele trabalhava mesmo, entregava o coração dele pro trabalho, né. Não sei se tu sabe da história, né, Rodrigo, tu que tá por dentro, né, a esposa dele também era atriz, né, a Ellen. Sim, apesar de que eu não sei exatamente quais filmes que ela chegou a fazer. Ele conheceu ela num dos sets onde ele foi trabalhar logo no começo da carreira. E ela acabou, como é que eu posso explicar? Resolvendo parar de atuar, entendeu? E tal. Ela resolveu falar assim, legal, eu casei, eu vou parar de atuar. Né? Ela meio que resolveu focar nesse negócio de ajudá-lo na atuação dele e tal. Hoje em dia, é uma coisa que a gente com a nossa cabeça aqui em 2017, né, com o feminismo, isso é uma coisa que eu vejo isso de uma maneira, né, fácil de ser negativo, né? Mas ao mesmo tempo também é uma questão de decisão, e o feminismo ele também abriga essa espécie de coisa, sabe, gente? Quando você fala, olha, legal, eu vou ser dona de casa. E você tem direito de ser dona de casa. Ao mesmo tempo, é uma decisão sua, né? Ela podia ser uma atriz incrível, a gente ia ser conhecida, ela também enquanto atriz, né? O nome dele cresceu, ela abriu mão, sabe, da atuação, da carreira, e foi ser esposa do marido dela. E, cara, ela foi muito feliz por muitos e muitos anos, né? E eu acho que isso daí também, viu, Rodrigo e Monique, de certa maneira, isso aí também tava ali na cabeça dele, aquele negócio, sabe, assim, alguém que abriu a mão de tudo por mim, entendeu? Então, você entende? Sim. Isso, aí chega no final da vida, essa pessoa maravilhosa que ficou ao meu lado tantos anos, né? Que eles foram casados, acho que desde 1943 até a morte dele, né? A mulher da minha vida, né? Razão do meu viver foi, né? Mas, cara, ele era uma pessoa incrível e com certeza ela era uma pessoa maravilhosa, viu? Por exemplo, a Bárbara, por exemplo, ela ficou famosa depois. Eu tava vendo uma matéria do The Guardian falar Accidental Scream Queen, né?
Até que o Rodrigo comentou, mas alguma sabe que vai ser, né? Alguma não é acidental, né? Pois é. E na época que começou a fazer, começou a atuar, não tinha. Que acho que hoje em dia tem muito mais exposição, né? Eu acho que talvez seja diferente, tenha sido diferente no passado. Não sei se tem muito a ver com isso que eu tô falando. Acho que uma coisa que eu acho que eu estou sacando que tá me fazendo pensar de uma outra coisa aí do que você tá dizendo, assim, que sobre exposição e sobre, também a gente tava falando sobre o Peter Cushing ser mais humilde ao se portar como ator, não como astro. Mesmo Lee, a gente fala que ele era meio cuzão, mas ele não era nem metade de quanto um astro de Hollywood de hoje poderia ser cuzão, vamos dizer assim. Sim. Mas é uma coisa assim que eu acho que é interessante lembrar, porque é uma lembrança que meio que se perdeu. Eu lembro, quando eu era criança, adolescente, de que esses caras, Peter Cushing, Christopher Lee, qualquer coisa, a gente só ouvia falar mal deles. Sim. Ninguém falava bem deles. O Christopher Lee falava, aquele cara que fez uns Drácula vagabundo, não sei o que. Nos últimos anos é que começou a se falar, não, esses caras eram fodas. Eu cresci lendo guias, aqueles guias da Abril Cultural, sabe, esses negócios, lembra que a gente comprava nas bancas, aqueles guias de resenhas de filmes? Você não via ninguém elogiar um filme da Hammer nesses almanacs. Exatamente. Nesses guias. Era porcaria. Christopher Lee fazia tranquilo. Eu lembro até de um dos extras do Senhor dos Anéis que eu assisti, que o Ian McKellen comenta sobre que ele subestimava Christopher Lee por conta de alguns filmes ruins que ele teria feito. E ele diz, o próprio Lee admitiria que eram ruins, mas assim, aí era como o próprio Lee dizia. Eu posso ter feito alguns filmes ruins, mas eu estava ótimo neles. Claro, tá vendo? Não, mas não era que os filmes eram necessariamente ruins. Eles eram vistos como ruins. Tipo, um filme como O Expresso do Horror foi considerado anos e anos como uma porcaria sem tamanho. Hoje a gente aprendeu a gostar dele. Não é que o filme mudou. A gente aprendeu a apreciar aquelas coisas que eles fizeram nele. Que é um filme que não se preocupa com verossimilhança, é um filme que parte pra fantasia desvairada, um filme exagerado, um filme absurdo. Então, boa parte dos filmes da Bárbara, do Lee, do Peter Cushing, boa parte deles foram considerados um monte de porcaria de terror, de baixo orçamento. Quem liga pra isso? Eles não fizeram nada de importante, vamos dizer assim. Hoje a gente volta a olhar pra esses... E eles mesmos achavam isso. Eu só tô trabalhando aqui, é mais um filme. Porque é o seguinte, essa percepção, eu te digo assim, não é nem que ela acabou, porque muita gente ainda tem essa espécie de percepção hoje em dia enquanto cinéfilo. Entendeu? Um preconceito, uma coisa contra o trash, uma coisa, sabe, aquele negócio de cinéfilo, de monóculo e tênis verde. As pessoas têm isso, vão querer falar do filme do Fellini, do filme do Antonioni, do filme do Kubrick, mas não vão falar da Hammer, elas não vão falar da Miklos, porque é trash, entendeu? Então é muito mais fácil a gente pegar um gênero e a gente ter preguiça de analisar ele enquanto produção, a gente olhar para um ator, a gente vê através, às vezes, de uma narrativa, a gente vê que tipo de atuação que está sendo realizada naquele momento. Então é muito fácil, né, e prático, a gente vai tirar todo, né, o material pro lado e falar, isso aí não vale a pena, a gente vamos focar em coisa boa. Na verdade, eu acho que isso tudo é muito bom, cara. Eu vejo tudo, inclusive, se você pegar, a gente tava falando aqui de narrativa e tal, tem muito filme aí que tu vai ver o roteiro de caras fodas. Entendeu? Roteiristas do caramba, entendeu? Um dos roteiristas mais famosos de filmes do Roger Corman aí, se eu não me engano. Richard Matheson. Matheson. Cara, imagine você ter um Richard Matheson roteirizando, entendeu? Sabe? Tem filmes aí que eu fui ver, os caras escreveram assim, histórias assim, de incríveis, maravilhosas. Você fala, gente, vai ter um Richard Matheson, vai ter um Bradbury. Tem filme que eu já peguei pra assistir, o roteirista é o Ray Bradbury, cara. Entendeu? E os caras acham trash. E tudo isso gastando com um orçamento que hoje não pagaria o café de um filme blockbuster que tá estreando. Eles faziam eles faziam uns 3 ou 4 filmes com orçamento de um. Mas todos os filmes são legais, cara. E falar que os filmes não têm conteúdo é até injustiça. Porque eu acho, por exemplo, que a Máscara da Morte Rubra, ou vários que a gente mencionou aqui, Madhouse, ou do Vincent Price, o Tree of Blood lá, por exemplo, gente, ali tem conteúdo para caramba, é só questão de você ler nas entrelinhas o que está sendo falado ali, porque tem subtexto, dá para fazer uma leitura, sabe? É foda. Você pega alguns desses filmes mais
que o pessoal considera porcaria, que a gente gosta pra caramba, e pega uns filmes de terror recentes, você fala, não tem nem como comparar as porcarias que são feitas hoje em dia com as obras-primas que foram feitas nos anos 60, nos anos 70. E aí, tem sempre alguém que vem e fala, não, mas esse filme é uma obra-prima. Você fala, como assim? Não tem nem metade do cuidado que os filmes, sei lá, do Bava tinham naquela época e com muito menos orçamento, né? Não, e além disso, a questão do orçamento, e se o filme parece... também, assim, o público esquece que tem uma responsabilidade do público de como olhar pro filme. Sim. Tipo, hoje o público vê efeitos de computação gráfica de última geração que reproduz um visual... Sei lá, vamos pegar quando dá certo, quando o efeito de CGI funciona, tá? Não os exemplos ruins, vamos pegar um exemplo bom, como os filmes recentes da série Planeta dos Macacos, que ficou incrível, perfeito o visual. Mesmo assim o cara olha aquilo e fala, mas eu achei meio tosco os macacos. É foda, né? Tipo, porra, meu! Sabe, e aí, claro que um cara que vê um filme desse moderno de hoje não vai tolerar uma falhazinha. Ele não vai aceitar completar com a imaginação dele uma falha. Ele vai tentar assistir um filme como Ilha do Terror, do Kukushin, que tem aqueles monstros que são umas almofadas que ficam andando no chão e coisa. É claro que ele não vai conseguir se conectar com aquilo de jeito nenhum. Ali não é só uma questão de... Não é questão de o filme é tosco. Não, o filme era o que dava pra fazer com aquele orçamento. O resto era os atores convencendo você de que aqueles monstros são perigosos. Sim. Se você entrar naquela, parar de ficar tentando rir dos monstrinhos dos anos 60 e aquele negócio, e você vê... Eu tô mencionando esse filme de propósito, porque tem uma cena nele, não sei se vocês lembram, mais perto do final, que um dos monstros pega a mão do Cushing, do Peter Cushing, e aquele tentáculo do monstro queima. E o monstro é um balão no chão. É uma coisa, pros olhos de hoje, super tosca. Mas aquilo pega o Cushing começa a gritar e te dói no coração. E aí eles cortam, um dos heróis corta o braço do Cushing pra livrar ele do monstro. E tipo, eu fiquei tocando, me pegou aquilo, porque o Cushing, não importava se aquilo era um bonecão ou não. O que importava era ele te convencer de que aquilo era terrível. Isso. E aí é muito louco você entrar naquilo, porque, a cena, eu até falo assim pra quem tiver curiosidade, tenta dar uma olhada nesse filme, ri um pouco no começo pra passar a sua vontade de rir dos efeitos toscos, e tenta entrar no espírito dele pra quando você chega nesse momento, você ser chocado pela hora que o Cushing perde a mão no filme. Tipo, é maravilhoso. Adorei o que tu mencionou, porque, cara, isso daí é com certeza o exercício de você abraçar alguma coisa, você se entregar a uma história também. Porque não adianta você, que nem você falou, tudo que você for assistir, porque é baixo orçamento, né? Não é nem só Hammer, o que for trash, entendeu? O que é considerado trash. Pô, tenta se entregar em algum momento à história, ao roteiro que estão querendo te introduzir ali, sem você julgar, né? Porque às vezes, aliás, é uma coisa que eu acho muito válida mencionar aqui, as pessoas têm muita mania de querer fazer remakes, não que eu seja totalmente contra, nossa, não pode ser... ou remakes, ou sei lá, refazer totalmente as franquias, como virou uma mania agora, por sinal, né? E, cara, é porque algo tinha um efeito antigo, ou tinha uma trucagem antiga, e saca, onde você tinha que exercer sabe, a tua criatividade, você se entregar. E as pessoas não podem mais fazer isso, porque tem que ter um CGI. Vocês entendem? Isso não tem. Você vai ter que assistir os filmes da Amicus, da Hammer, o momento onde o braço tá se movendo e tal no chão, o braço cortado, e você tem que abraçar, bicho, porque isso daí também é cinefilia. É você se despir, preconceito. Não, na verdade, até porque assim, se você não abraçar, você tá perdendo a diversão. Exatamente. No limite é isso, tipo, você vai querer ver aquilo como engraçado? Então você não vai conseguir apreciar isso. Você perdeu. Aí você vai perder tudo. Você vai perder a Barbara Steele maravilhosa, o Vincent Price vai perder incrível, arrebentando a boca do balão, o Peter Cushing, o Christopher Lee fazendo pra gente, às vezes naquelas atuações com nada de falas, como era no começo, né, das interpretações dele, as belíssimas interpretações faciais dele, né, onde você tinha que ir na face, às vezes nem a face, né, quando ele tá com o rosto todo coberto, no seu corpo você vê a atuação, né, a atuação ali tem o exercício da atuação e você perdeu.
né? Porque você só viu o trash, só viu o tosco. Ano passado eu fui numa apresentação o pessoal tava passando Suspiria e Inferno em seguida. E aí eu acabei pegando só Inferno. Já tinha visto, tinha adorado. E aí na cena, a maior parte do filme o pessoal riu. E eu fiquei assim, como assim as pessoas estão rindo? Sabe, é um puta filmaço e o pessoal tá rindo. Mas o Inferno, ele comete quer dizer, comete não, eu amo, mas pro público de hoje, o Inferno comete um pecado terrível que é não ser verossímil, né? Tipo, o público de hoje não aceita um filme não verossímil de jeito nenhum. Eu amo. Eu também. Mas assim, não faz... Mesmo que não seja verossímil, a gente assiste o Labirinto do Fauno, e o Labirinto do Fauno não é nada verossímil, sabe? E aí o pessoal fica nessa de, não, mas é trash. E não entra no espírito do filme, assim, não entra na época do filme, né? Não, mas então, sabe, Nico, até, não sei, não vou tentar justificar a galera, porque eu não justifico mesmo, tenho bronca também. Mas até por essa comparação que você fez. O Labirinto do Fauno, ele seria verossímil porque ele te explica que existe um mundo de fantasia, então você aceita ele, então você aceita que aquele mundo de fantasia tem aquelas criaturas. O Inferno, o Dario Argento não te dá explicação nenhuma. De repente os personagens começam a fazer coisas absurdas, como entrar naquele calabouço quando ninguém iria entrar, vamos dizer assim. Começa a acontecer coisas surreais que não tem nenhuma explicação. De repente tem um alquimista debaixo da cripta, né, e tal. E é esse o ponto em que o público não consegue aceitar. Tipo, mas peraí, ele não me deu explicação nenhuma. Tipo, o que tá acontecendo? Isso aí não tem nada a ver com nada. Esse tipo de coisa é muito difícil pro público de hoje aceitar. Você aceita, o público de hoje aceita sem problemas os super-heróis voando. Porque não, eles são super-heróis, ganharam superpoderes, então tá tudo bem. Mas o Inferno que não te dá explicação e deixa que você interprete aquilo do jeito que você preferir, aí a galera não dá conta. Eles ficam indignados, né? Eu tive umas amigas que ficavam indignadas que eu assistia esses filmes. Mas como assim? Esse filme não representa nada de real. Daí, né? Tipo, foda-se o real. Ele nem tem que representar a realidade. O cinema é um exercício também de você exercer a imaginação e a fantasia, entendeu? Sim. A partir do momento que você não consegue mais fazer isso, você quer tudo cada vez mais realista, você quer cada efeito computadorizado do pelo, do cabelo, ele perfeito, entendeu? Então por que tem? Pra que ele existe? Por que não vai se arrumar um ator ou vai se colocar um bicho? Na verdade, é o exercício da imaginação, o cinema. Né? Eu lembro quando o Rodrigo, até estava conversando, e eu tenho que te agradecer, Rodrigo, que eu estou assistindo aquela série lá, Ghost Stories of Christmas, né? Ah, você tá vendo, né? Estou assistindo graças ao nosso amigo querido aí, o Rodrigo. E eu lembro quando eu assisti aquele Assobi que eu virei, né, a primeira história, se eu não me engano, e, gente, um maravilhoso exercício de atuação e de você aguardar algo, entendeu? E vai construindo muito lentamente uma história, e o momento onde vai ter o desfecho, que vai aparecer o tal, né, evento onde o professor vai ver aquele fantasma, gente, aquilo é de uma simplicidade que não precisa fazer mais nada além daquilo, porque pra gente já foi totalmente construído todo aquele horror. Entendeu? De você achar que você está sendo observado, que você está acompanhado. Então, mas se você ficar só esperando o momento, assim, onde o fantasma vai, eu quero ver o fantasma, você vai perder tudo o que aconteceu até ali. O cinema é isso. Ou se você ficar assistindo o episódio e ao mesmo tempo olhando no celular e, tipo, desviando o olho, indo pra cozinha pegar água sem paralisar o filme, sem parar o filme. Você vai perder totalmente toda aquela experiência. O cinema é você experienciar. Entendeu? Isso é ser cinéfilo. Entendeu? A gente gosta, o Rodrigo falou uma vez que a gente está sendo doutrinado, a a entender coisas como terror, como horror, que na verdade elas não representam toda a enormidade, toda a profundidade que pode o gênero entregar. E é verdade o que ele falou, a gente precisa aprender a nos despir de muitos preconceitos, entendeu? De tudo que foi construído até agora, a gente tem que se desconstruir para se reconstruir melhor, cara. E a gente aprender com outro olhar, porque eu, agora madura, sem uma idade, né, com mais de 40 anos, eu tenho outro olhar sobre as produções, entendeu? Mas que eu também tive que construir, entendeu? Eu, Angélica, 8 anos atrás, tinha um olhar diferente, talvez, mesmo cinéfila, do olhar que eu tenho hoje. Né? Então isso daí também é um exercício. E a gente entende a importância desses atores, dessa atriz maravilhosa, Barbara Steele, de um Peter Cushing, que quase nunca é mencionado por algum motivo, sabe? A gente entende a importância desse por causa disso. É sempre meio ofuscado pelo Christopher Lee e o Vincent Price. Pois é.
Eu acho que sempre fica num segundo plano, assim, sempre o Christopher Lee, o Price. Acho que justamente porque ele é mais discreto, né? Mesmo nos filmes, né? Mesmo nos papéis dele, ele é mais discreto e a galera tende a subestimá-lo, né? Tipo... O olhar mais melancólico, aquele rosto mais taciturno. Aliás, uma outra como é que fala? Semelhança entre a Barbara Steele e o Peter Cushing, que torna interessante a gente ter feito o podcast com os dois, é que eles são talvez os dois astros do terror que são menos conhecidos pela galera que conhece terror de modo geral. A galera vai lembrar do Christopher Lee, vai lembrar do Vincent Price, mas são muito menos que vão lembrar do Peter Cushing e da Bárbara numa conversa. Sim. Tipo, eles ficam... Você precisa conhecer um pouco mais a fundo pra você lembrar deles. Não, eu quero jogar mais lenha na fogueira. O Peter Cushing, pra mim, também é dos Sherlocks favoritos, Doctor Who favorito. Eu não tô nem aí, cara. Pra mim, entendeu? O que ele colocou pra gente aí tá aí, né? Nessa galeria de grandes atuações desses personagens tão queridos, né? Não é nem que eu não goste dos outros Sherlocks, né? Que eu já vi vários. Né? Aliás, merece um programa, né, gente? Vamos conversar sobre isso um dia? Caso vocês sejam fãs. Sherlock poderia sair até briga conversar sobre o Sherlock com a galera. Porque é maravilhoso. Falar sobre os atores. Muita gente, Rupert Everett, né? É gente que não acaba mais. Interessante, né? Fazendo com obras legais sobre o Conan Doyle. Só queria mencionar uma coisinha sobre o Cushing. Não dá pra gente mencionar todos os filmes dele, obviamente, mas só pra instigar a curiosidade... É que eu tô olhando a lista dele no IMDb aqui, lembrando, né, me vindo na cabeça. Eu quero só citar alguns personagens que ele chegou a fazer e que às vezes a gente não imagina. Por exemplo, ele fez o xerife de Nottingham numa das versões de Robin Hood. Da Hammer. Robin Hood da Hammer. Darcy, né? Hã? Ele fez o Mr. Darcy. Isso, também. Darcy. Será que ele tem ele de blusinha molhada também? Não. Ele faz o papel de um capitão pirata no filme A Patrulha Fantasma, um capitão pirata disfarçado de reverendo, escondido numa ilha, que é maravilhoso, também da Hammer, esse aí. Só mencionando por cima, tá? Só pra jogar. Ele fez o papel do Dr. Knox, que é uma figura histórica, aquele médico que foi processado por comprar cadáveres que foram de pessoas que tinham sido mortas por aqueles dois ladrões de cadáveres na Vitorianos. Pra fazer autópsia, né? Sim. Pra fazer autópsia. Ele fez uma das melhores versões, que é o Monstro da Morgue Sinistra. Ele faz o próprio Dr. Knox. Filme maravilhoso esse também. Ele encontrou o Abominável Homem da Neve. Num dos primeiros filmes da Hammer. Ele não fez pouca coisa. E ele e o Christopher Lee estão naquela que eu considero a versão mais fiel que já foi filmada de O Médico e o Monstro, que é o Soro Maldito. Uhum. Sim. Que não tem o nome do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Eles são nomes diferentes, e o nome em inglês é isso, I Monster. Mas se você lê o livro e você vê essa versão, é a mais próxima do texto do livro, é essa. Ele faz o Utterson, né? Que o Utterson é o verdadeiro protagonista do livro, né? Tipo, por incrível que pareça, quem lê o livro, o Médico Monstro sabe disso. Ou seja, Tio Cushing tem coisa pra caramba pra quem quiser fuçar. Pô, por favor, fuça aí, cara. Fuça aí que vale muito a pena. Tanto Peter Cushing como essa maravilhosa da Barbara Steele, cara. Eu tenho certeza, cara. Será que toda a audiência que já assistiu, pelo menos os mais famosos do Barbara Steele, eu tenho minhas dúvidas, cara. Digam aí nos comentários, viu? Porque vale a pena. Bom, eu posso dizer que os de terror da Barbara Steele eu vi todos porque eu fiquei obcecado com ela uma época e comecei a caçar na internet. Fiz até legendas pra alguns dos filmes dela, porque ou eu fazia ou não rolava, né? Então, tipo, agora tá fácil de encontrar legendas dela por aí, mas um tempo atrás era bem mais difícil. E eu não posso... A gente não pode terminar sem que eu mencione que, assim, Barbara Steele, ela é o amor da minha vida, tá? A verdade é essa, tipo, ela não precisa saber disso porque eu sou indigno dela, tá? Então ela não precisa saber. Vou mandar uma carta pra ela. Então, ela é o amor da minha vida e o Peter Cushing é quem eu queria ser quando eu crescesse. Ai, que bonitinho. Muito bom. Então, ouvinte, olha, esse aqui então foi o nosso bate-papo sobre o maravilhoso Peter Cushing e a diva Barbara Steele. Então não deixe de dar um feedback pra gente, tá? O que você achou, os filmes que você já assistiu. Se você conhecia mais um pouco sobre esses atores,
diga pra gente, tá? Mande e-mail pra gente lá em contato.cinemasmorra@gmail.com. Não deixe de seguir a nossa página lá no Facebook, que é facebook.com/cinemasmorra. Nosso perfil no Twitter, @masmorra_cast. E você sabe, né? Apadrinha a gente está precisando, estamos merecendo. Não deixe de visitar os nossos amigos, cara. Visite o Rodrigo lá no blog dele, que está linkado na publicação, que é o Reminiscências de um Lorde Velho. E a nossa queridíssima Monique, lá que está com aquele coletivo genial de mulheres que são todas assim como nós, amantes do terror, que é lá o Mulheres no Horror. Não é não, Monique? Isso aí. Então, Monique, eu sei que você também tem um blog seu, né, que é um blog onde você está escrevendo. Fale aqui o endereço pra gente, o pessoal poder visitar, querida. Fala assim. Tá no comecinho ainda, não escrevi muita coisa, mas é Ecolalia. Vou ter que soletrar porque Ecolalia não é só... É ECHO-lalia.blogspot. Tá como Ecolalia mesmo. Ecolalia. E lá você trata de quê? De cinema geral? É mais terror? Falo mais sobre livros, né? Falo mais sobre literatura. Legal. Essa semana agora, na semana passada, no dia 13 na sexta-feira 13, né, eu soltei um textinho sobre Assombração na Casa da Colina, que eu tô ansiosérrima pra ver no Netflix. E tô ansiosérrima também pra que, sei lá, relancem esse livro, porque não se encontra mais. Tô escrevendo aos poucos aí umas resenhas sobre, geralmente, livros de horror. Eu pretendo expandir um pouco, mas por enquanto é só livro de horror mesmo. Ah, legal. Não, muito legal. Por favor, visitem. Vai ficar linkado também aí na nossa publicação. Não deixe de dar feedback para os nossos convidados que vieram para cá, bater um papo aqui na nossa casa, falar um pouco sobre esses atores legais, sobre o que a gente pensa sobre cinema. Acho que a gente até expandiu, né, o nosso tema um pouco. Então, vá lá visitar. Não deixe de visitar, por favor, os blogs de nossos convidados. E é isso, gente. Então, continuamos aí com o nosso mês do horror. Logo mais vai sair o nosso especial, né? Esse ano, você que sabe, você que está me seguindo, você já sabe que o especial do ano é México. Então a gente vai falar sobre cinema mexicano, vamos acabar falando um pouquinho sobre política. Não deixe então de seguir o nosso feed, tá? Lembrando que esse podcast está saindo lá no feed do blog. Então você vai lá, acessa, assine, porque vale a pena assinar, viu? Beijo, até o próximo podcast. Beijo, tchau. Tchau, tchau.